Olá, galera! Meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa, e nós estamos aqui no meu canal Yara Celi, né, para a gente começar um projeto bem legal, ó, de questões da SESGran Rio. Essa é uma banca que sempre faz concurso, sempre está aí na bola da vez, né? Sempre faz concurso para o Banco do Brasil, para o Banco da Amazônia, para a Petrobras. Então, se você vai fazer prova que vai ser elaborada pela SESGran Rio, precisa assistir essas dicas aqui, tá? Nós vamos colocar 30 questões da SESGran Rio, dividido em 6 vídeos, tá? Cada vídeo a gente vai abordar um assunto diferente, que são os assuntos que mais caem, tá? Se você já fez prova dessa banca, ela trabalha macro, né? É legal, é bem legal. Ela marca as palavrinhas-chave que ela quer que você analise. Ela sempre trabalha concordância, regência, crase, colocação. São assuntos que você tem que trabalhar. Então, eu já dei a deixa aqui de algumas que a gente vai trabalhar, tá? E aí, claro, período composto é algo que... a Yara, ela cobra muito? Cobra sempre. É que parece que é interpretação de texto. E também pontuação, que é a base sintática dela. Então, a gente vai fazer uma lista aqui com 6 vídeos com esses 6 assuntos aqui. Já começa logo com concordância, porque a base dela sempre tem questão de concordância. E aqui a gente vai te dizer como é que ela trabalha. Tudo bem? Vamos lá? Vamos ver aqui o mundinho da SESGran Rio para que você se prepare adequadamente. Vamos lá, ó. Nessa nossa primeira lista, a gente vai trabalhar concordância, tá? E aí, a gente já vai avisando que a gente tem um material do Quebrando a Banca SESGran Rio. Mas essas questões aqui não são do Quebrando a Banca, não, tá? São outras questões. A SESGran Rio, ela tem muitas questões. Então, vamos lá mostrar para você. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu já estás inscrito aqui? Não, então te inscreve para ficar recebendo aí as nossas dicas, tá? Ativa o sininho, deixa um like aqui pra gente, né? Pra gente ficar fazendo cada vez mais material que interesse para você. Tudo bem? Vamos lá, ó. A gente vai dar a questão para você e, claro, ao resolver a questão, a gente vai te dando as dicas do assunto. É sempre assim que eu trabalho em relação a exercício, em todas as minhas questões comentadas, né? Vamos lá. Essa questão aqui, ó, é uma questão de concordância. Olha como ela faz, tá? Isso é típico da SESGran Rio. A dica sempre é a seguinte: se você já sabe qual é a banca que vai fazer a sua prova, e é a SESGran Rio, tá? Você tem que saber como é que ela cobra, porque você já fica acostumado, e aí, quando chega na hora, você já sabe até como é que é, você não se surpreende com nada, né? Vamos lá, ó. Segundo a norma culta da língua portuguesa, o verbo destacado foi usado de acordo com as regras de concordância verbal. Então, olha como ela é legal, tá? No comando, ela já diz qual é o assunto. O assunto é concordância verbal. E ela já destaca os verbos. Mesmo que haja mais de um verbo, você já vai, ó, direto para aquele caso em particular. Ela é básica, tá? Então, se você trabalhar as principais regras de concordância, as mais básicas, você vai estar preparado, mas ela trabalha com frase que pode ser um pouco maior do que essas, tá? Então, a gente vai ver umas menores, umas maiores para você enxergar. Você tem que aprender a identificar o sujeito. Vamos ver uma por uma? Ela quer a que está de acordo. Então, todas estão erradas, menos uma, né? Antes de trabalhar aqui, eu vou dar uma dica de concordância. Sempre trabalho com dica, né, gente? A gente tem que ilustrar. Então, ó, vou ver uma por uma, mas antes vamos lembrar da principal regra de concordância. Se você quer estabelecer a concordância verbal, qual é a primeira coisa que você marca? O verbo, né? Mas primeiro você verifica se o verbo é impessoal. Primeiro você verifica se o verbo é impessoal. Existem 2 verbos que são importantes, né? É o verbo haver e o verbo fazer. Para concordância eles caem muito. E nessa questão a gente já tem, né? É o verbo haver no sentido de existir, acontecer, indicando tempo decorrido, tá? Quando ele indica tempo decorrido, ele é igualzinho a faz, né? Bom, e é o verbo fazer indicando tempo decorrido. Se você tiver esses verbos nesses sentidos, eles morrem no singular. Eles morrem no singular.
Eles morrem no singular. Por quê, Yara? Porque eles constroem a oração sem sujeito. Eles constroem oração sem sujeito, tá? Tá, se não for nenhum desses verbos, então tem sujeito, né? Aí o verbo vai ser pessoal. Se o verbo é pessoal, você precisa encontrar o sujeito, tá? E aí é o seguinte, ó, para encontrar o sujeito, você pergunta para o verbo quem ou o quê? Quem ou o quê? Quem ou o quê? E a resposta é o sujeito, tá? O verbo, ele vai concordar com o núcleo do sujeito, que não vem precedido de preposição. Enxergar o núcleo do sujeito é muito importante, ó. O núcleo do sujeito, ele não vem precedido de preposição, tá? E aí, ó, o verbo pessoal é aquele que tem sujeito, tá? E o verbo pessoal é aquele que concorda. E ele concorda com o núcleo do sujeito. Tudo bem? Basicamente, a gente precisa disso, né? Perceber quando não há sujeito e o verbo morre no singular e perceber quando há sujeito e aí eu tenho que encontrá-lo, né? Vamos lá? Alternativa por alternativa, ó, letra A. Primeira coisa que eu marco é o verbo. Ela já destacou para mim, né? Esse verbo não é um verbo especial, ó. Esse verbo é o verbo haver, é o verbo haver. Houve intensos debates. Tem ou não tem sentido de existir, né? A ideia de que existiram intensos debates. Se esse verbo haver está no sentido de existir, se esse verbo haver está no sentido de existir, o que é que acontece com ele? Não ouvir. O que é que acontece com ele? Morre no singular. Morre no singular. Morre no singular. Gente, ele está no singular. Se ele está no singular, a alternativa já é a letra A. Já é. Então, as outras estão erradas e a gente vai ver, né, qual é o erro delas. Eu coloquei aqui numa sequência em que você tenha que relembrar a regra do início. Eu sempre gosto de fazer isso, tá? Então, eu sempre coloco a primeira questão que mexa com haver, que mexa com fazer, para que você relembre a regra, que você aprenda a regra na prática. Essa é a dica. Tudo bem? Verbo haver morre no singular. Ele está no singular, a alternativa, a letra A. Tá. Bom, vamos ver o erro das outras. Vamos ver. Letra B. Sempre houveram eleitores. Gente, peraí. É sempre existiram eleitores. E aí vai um recado, ó. O verbo existir, ele fica no, ele concorda, tá? Ele pode ir para o plural, tá? O verbo existir, ele é normal, tá? Ou seja, ele concorda. Se tiver o verbo existir, ele concorda, tá? Agora, o verbo haver no sentido, ó, no sentido de existir, ele só tem o mesmo sentido, tá? Ele morre no singular. Morre no singular, morre no singular, morre no singular. Então, tá errado. É sempre houve eleitores, sempre houve eleitores, sempre houve eleitores descontentes. Houve, 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 houve. Ele não passa para o plural. Tudo bem? Então, está errada. A correta era a letra A, né? Vamos ver a letra C. Fazem 2 semanas que a campanha eleitoral começou. Olha só, fazem. Gente, isso aqui é o verbo fazer, tá? Se o verbo fazer estiver indicando o tempo decorrido, e ele está, ó, 2 semanas que a campanha começou, então ele está indicando tempo decorrido. Ele está indicando tempo decorrido. Se ele indica tempo decorrido, ele morre no singular, morre no singular, morre no singular, morre no singular. Por quê? Porque não tem sujeito. Deixa só informar uma coisa, que aqui você tem 2 orações, ó. Você tem a primeira e você tem a segunda, tá? A segunda tem sujeito, é a primeira que não tem, tá? E é a primeira que tem um verbo que tem que ficar no singular. Não é fazem, não, é faz 2 semanas que a campanha eleitoral começou.
é uma das construções que as pessoas no dia a dia, né, acabam errando, né? Então, o que elas dizem? Elas chegam comigo e dizem assim, Yara, fazem anos que eu não vejo esse assunto. Eu acredito, pela concordância eu acredito. Mas é só treinar que você atualiza tudo e fica ok. Também há pessoas que chegam comigo e dizem, né? Faz anos que eu não vejo este assunto. Eu digo, mentira, já está atualizado isso aí, né? Ninguém está falando do nível de fala, não, que nível de fala não faz você passar na prova. É nível de escrita, é decorar, relembrar, exercitar e repetir a regra até o infinito e além, ou até passar, tá? Então é decorar mesmo. O verbo fazer indicando o tempo, ele não passa para o plural, ele morre no singular. A alternativa correta era a letra A, né? Vamos ver a D. Opa. Deve existir muitos eleitores em dúvida. Você não tem um verbo só aqui. Olha o que você tem. Deve, que é verbo auxiliar, tá? E existir, que é verbo principal. Tudo bem? Quem manda é o verbo principal. É o último sempre, ó. Quem manda é o verbo principal. É o último sempre. É ele que é um verbo normal e tem sujeito, ou é um verbo especial e não tem sujeito. Ó. Existir é verbo normal, ele tem sujeito. Numa locução verbal, o principal é que manda, mas quem concorda é o verbo auxiliar. O principal é que manda, mas quem concorda é o verbo auxiliar, tá? Então vamos lá. Se tem sujeito, como é que a gente faz para encontrar o sujeito? Quem ou o quê? Quem ou o quê? Quem ou o quê? Na maioria das vezes é o quê, tá, gente? Então, vou perguntar. Opa, né? Quem ou o que deve existir? Vou perguntar aqui. O que deve existir? Ou quem deve existir? Muitos eleitores, a resposta é o sujeito. A resposta é o sujeito. E o núcleo do sujeito é o núcleo que você tem que trabalhar. Trabalhe com seta. Se o núcleo do sujeito está no plural, então, o correto seria dizer, devem existir muitos eleitores. Devem existir muitos eleitores, tá? Todo verbo que é pessoal, saiu do haver, saiu do fazer, ele tem sujeito, você faz uma seta do verbo para o sujeito e estabeleça a concordância, tá? A correta era a letra A. Aqui deveria ser, devem existir muitos eleitores. E daqui a 10 anos, ó, toda vez que você tiver esse A e esse A estiver indicando o tempo, é porque você tem que ter esse conhecimento. Ela gosta disso, ela gosta também de uma ortografiazinha semântica que envolve esse A, tá? É isso aqui, ó. Quando você vai usar esse A do verbo haver indicando o tempo, ó, esse A do verbo haver, ele equivale a faz, tá? Indicando tempo passado, tá? Ele equivale a faz, indicando tempo passado. Então, se você quer se referir a um tempo que passou, há 10 anos nós não nos vemos. Faz 10 anos que nós não nos vemos, tá? É diferente desse a preposição, tá? Que indica tempo futuro. Só que esse a que indica tempo futuro é sempre daqui a, ó. Sempre, tá? Ele tá precedido desse daqui para ele indicar tempo futuro, tudo bem? Então, ó, esse a aqui, ele indica tempo futuro. Esse a aqui, ele indica tempo futuro, tá? Então, em se tratando de tempo, gente, ó, se eu disser há 2 anos nós não nos vemos, faz 2 anos que nós não nos vemos, a do verbo haver, tá? Daqui a 2 anos nós nos veremos, é esse a. Olha, preste atenção, tem ou não tem um daqui aqui, ó? Daqui a, e dá a ideia de tempo futuro, ó, estará, futuro. Então, isso aqui está errado, ó. Daqui a é esse a preposição aqui, ó, indicando tempo futuro, ó, indicando tempo futuro, tá? Daqui a 10 anos o país estará em melhor situação, daqui a 10 anos.
Então, todas as alternativas estavam erradas, menos a letra A. Menos a letra A, né? Ó. Verbo haver, no sentido de existir, morre no singular. Verbo haver, no sentido de existir, morre no singular. Verbo haver, no sentido de existir, morre no singular, né? Como o verbo haver no sentido de existir morre no singular, deveria ser sempre houve. Verbo fazer indicando o tempo deveria ser faz. Existir concorda, então deveria ser devem existir muitos eleitores. E toda vez que você tiver daqui, é daqui a preposição, sempre, tudo bem? Questão básica dela, tá? Básica, ela trabalha com básico mesmo. Vamos evoluir, né? Ó, essa segunda questão, que é de 2019, tá? Ela marca os verbos, né? Ela marca os verbos. Aqui a gente já começa a mexer com algumas coisinhas importantes. Encontrar núcleo do sujeito, né? Perceber o sujeito que fica depois, perceber partícula C, ela ama. Sempre, toda a questão dela, na anterior não tinha uma básica, mas na maioria das questões dela tem algum verbo com partícula C, tá? Então fica de olho para a gente estabelecer uma concordância direitinha, né? Vamos ver item por item? Então vamos dar um espaço aqui. Tá? Chegar é verbo normal, não é verbo haver, não é verbo fazer, então tem sujeito. Vamos lá. A reclamação dos clientes de Diolino chegaram aos seus ouvidos. Tudo isso aqui é o sujeito. Tudo isso aqui é o sujeito, tá? O verbo, ele tem que concordar com o núcleo do sujeito, né? O núcleo do sujeito é a palavra mais importante. Ah, Yara, são os clientes, porque é pessoa. Então, eu vou concordar com a pessoa, porque eu quero concordar com a pessoa. Não, não é assim. Lembra uma coisa, o núcleo, ele não vem precedido de preposição. O núcleo, ele não vem precedido de preposição. Ele vem precedido de artigo, precedido de numeral, precedido de pronome, mas de preposição, não. Então, vamos eliminar? Vou eliminar aqui, ó. Diolino não podia ser o núcleo do sujeito, porque esse D é preposição, ó. Isso aqui não é núcleo. Cliente não podia ser o núcleo do sujeito, não. Por quê? Isso aqui é preposição, D mais os, ó. Quem é o núcleo do sujeito? Quem está precedido de artigo. Esse aqui é o núcleo do sujeito. E esse núcleo, ele está no singular. O núcleo do sujeito não vem precedido de preposição, tá? O núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. E o verbo concorda. Entenda, não é o núcleo que tem que concordar com o verbo. É o verbo que tem que concordar com o núcleo, né? O correto seria chegou. O correto seria chegou. Então, seria, ó, a reclamação chegou. A reclamação chegou. A reclamação chegou. Olha a seta, tá? Então, letra A está errada. Vamos ver a letra B. Surgiu vários motivos. Surgiu. Essa banca, ela usa muitas questões que são praticamente variações das mesmas questões. Ela é muito repetitiva nesse sentido, então ela é básica, tá? Esse verbo, gente, o que é que você erra aqui? Você erra aqui nesse sentido, ó, você erra aqui. Peraí, Yara, surgiu o quê? Vários motivos. Vários motivos é o objeto direto. Já errou, gente. É assim, ó. A primeira coisa que você procura não é o objeto direto. A primeira coisa que você procura é sujeito, porque verbo concorda com sujeito. Esse verbo não é verbo haver, não é verbo fazer, ele é verbo pessoal, ele tem sujeito, tá? Então, a primeira coisa que eu pergunto para ele é pelo sujeito. Então, esse o que é para sujeito, ó. O que surgiu? Vários motivos. Vários motivos, na verdade, é o sujeito. Vários motivos, na verdade, é o sujeito. E o verbo é obrigado a concordar com o sujeito. Ele é obrigado a concordar. O correto seria surgiram vários motivos. Surgiram vários motivos. Surgiram vários motivos. Todo verbo tem sujeito, gente, a não ser que ele seja impessoal. Então, procure sempre o sujeito, tá? É surgiram vários motivos. Vários motivos surgiram.
Yara, cadê o objeto direto desse verbo? Ele não tem, ele nunca teve. Procure o sujeito. É muito comum vocês confundirem sujeito com objeto direto. Como você não vai errar? Estabelecendo uma ordem de importância. Quem é mais importante? O sujeito. Então, é verbo, sujeito, verbo, sujeito, verbo, sujeito. Depois é verbo complemento, tá? Estabeleça uma ordem. Errada também, né? C de casa. Eram os fregueses de Diolino privilegiados. Ler na ordem direta facilita a vida, né? Quem eram privilegiados? Quem eram privilegiados? Quem eram privilegiados? Os fregueses de Diolino. Aí sim, ó. Fregueses é o núcleo do sujeito. Está no plural, ó. Esse verbo é o verbo ser, é verbo de ligação. Isso aqui é uma característica dos fregueses. Então, na ordem direta, você tem isso aqui, ó. Os, ó, vou colocar em cores aqui. Os fregueses, ó. Os fregueses de Diolino. De Diolino não pode ser o núcleo, porque ele está com preposição, né? Então, os fregueses de Diolino eram privilegiados. Eram privilegiados. Eram privilegiados, tá? Na ordem direta, fica mais fácil você perceber, né, a concordância, ó. Os fregueses eram privilegiados. Os fregueses eram privilegiados. Muito boa, né? Alternativa letra C de casa. Eram concorda com fregueses, que é o sujeito e está no plural. Leia na ordem direta, facilita a vida. D de doido. Essa aqui é uma com a qual você tem que tomar cuidado, tá? Toda vez, eu quero que você entenda. O legal é que você não precisaria saber o nome do sujeito, você só precisa trabalhar o olho. É assim, ó. Se você tiver verbo, tá? Não vou nem dizer o nome dele, tá? Mas partícula C, tá? E você tiver um termo, ó, um termo sem preposição, esse termo sem preposição já é o sujeito. E olha que esse termo pode estar distante, tá? Esse verbo, ele é obrigado a concordar. Ele é obrigado a concordar. E sempre dá para transformar. Ele é obrigado. Esse termo sem preposição é sempre o sujeito. E sempre dá para transformar para verbo ser mais ado ou ido, né? Vou dar um exemplo aqui. Alugam-se salas, salas são alugadas. Vendem-se carros, carros são vendidos. Sempre. Basta você enxergar, eu vou te dizer, o foco é a ausência de preposição. O foco é a ausência de preposição, tá? Então, vamos lá. Consumia-se bebidas. Eu vou perguntar bem aqui, ó. Consumia-se o quê? Consumia-se o quê? Consumia-se o quê? Bebidas. Bebidas é um termo que está sem preposição. Se está sem preposição, bebidas é o sujeito. Na verdade, a gente chama esse sujeito de sujeito passivo. Sempre dá para transformar, tá? Sempre. Isso só ocorre com verbo transitivo direto, que não exige preposição, tá? E aí, o que acontece? Acontece que sempre dá para transformar, sempre, tá? Se ele exigir preposição, não dá para ter essa concordância, ó. E aqui consumia-se bebidas, eu poderia dizer que bebidas eram consumidas. Bebidas eram consumidas. Bebidas eram consumidas. E a regra é, ó, consumidas. A mesma concordância de um lado e a mesma do outro. Então, não é consumia-se, é consumiam-se bebidas. Bebidas eram consumidas. Plural, plural, tá? Verbo mais partícula C cai muito. Você tem que caçar o termo sem preposição. Por que eu não estou usando o nome? Porque ela não está perguntando o nome do sujeito. Ela está querendo saber se o seu olho está bom. Se o seu olho está enxergando o termo sem preposição, tá? Isso é que é importante.
E a letra E é o seguinte, ó. Diolino foi, em 1968, um pioneiro na arte de produzirem batidas de coco e de limão. Na verdade, aqui eu tenho dois verbos, ó. Foi e produzir, tá? E aí eu vou ver o seguinte, ó. Quem foi um pioneiro? Diolino. Quem foi um pioneiro? Diolino. Então, ó, tem o primeiro verbo e eu tenho um sujeito aqui, tá? Para quem não sabe, se eu colocar um segundo verbo e eu não deixar claro o sujeito passa a ser o mesmo do verbo anterior. Então, veja bem. Quem foi um pioneiro? Diolino. Quem foi um pioneiro? Diolino. Na arte de produzir. Então, quem produzia a batida de coco e limão? Diolino. É o mesmo indivíduo. Então, se é Diolino, é produzir, 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 né? Então, Diolino foi um pioneiro na arte de ele produzir batidas de coco e de limão. Tudo bem? Bom, a gente viu a alternativa correta, né? A alternativa correta era a letra C, de casa, em que você tinha eram os fregueses, né? Nas demais, você tinha que enxergar o núcleo do sujeito, né? Ó, aqui você tem a reclamação chegou, ó. Surgiu? Não, é surgiram vários motivos, né? Aqui é consumiam-se bebidas, porque bebidas eram consumidas, né? Aqui, Diolino foi um pioneiro na arte de produzir. Quem produzia continuava sendo Diolino. Ok? A gente está mostrando algumas questões, porque a partir delas você já começa a saber como é que a sua banca trabalha. Tudo bem? E se você vai fazer alguma prova cuja banca elaboradora é a Sesgran-Rio e você quer treinar mais, muito mais, então aproveite. A gente tem um projeto muito legal que é o Quebrando a Banca Sesgran-Rio. Nesse projeto nós temos 150 questões comentadas de língua portuguesa. Comentadas assim como a gente está fazendo. A gente abre um espaçozinho e vai explicando a regra, vai ali repetindo até você gravar a regra e já aprender como é que a banca trabalha, tudo bem? Esse pacote de 150 questões está R$ 39,00, bem baratinho, né? Yara, como é que eu tenho acesso? É só entrar no www.yaracoeli.com.br. Primeiro você se cadastra, depois você adquire o produto e se delicia com uma apostila bem legal, tá? Faz primeiros exercícios, uma apostila em PDF, depois vai assistindo aos vários vídeos que nós fizemos. Como é que a gente dividiu? A gente dividiu assim, ó. A gente tem vários assuntos, ó. De ortografia e acentuação, porque ela gosta dessa ortografia semântica. Por quê, aonde, tá? Acentuação, 10 questões. Morfologia, 10 questões. A morfologia dela, por que a gente colocou menos? A gente colocou mais naquilo que mais cai, tá? A morfologia dela não é te perguntar o nome, é te perguntar se eles têm a mesma classificação, se eles são iguais. Sintaxe, identificação de sujeito, classificação de verbo. Período composto a gente colocou 20, por quê? Porque cai muito, tá? Então decorar a conjunção, né? Pontuação a gente tem 10 questões. Flexão e concordância nominal, 10 questões, concordância nominal cai. Flexão e concordância verbal, 20. Por quê? Porque concordância verbal cai muito. Regência, 15 questões. Gente, concordância, regência, crase, cai sempre, tá? Crase, 15 questões. Colocação pronominal, bem legal, 15 questões. Interpretação de texto, ela é muito boa, a interpretação de texto. A gente só quis mostrar que ela era muito boa. Colocamos 5 questõezinhas para mostrar como ela é legal, tá? E colocamos uma prova completa, né? Para que você verifique como é a organização, tá? Como é que ela faz, o que é que ela coloca primeiro, o que é que ela coloca sempre, para visualizar. Totalizando 150 questões. É um projeto muito legal. Se você está se preparando, eu oriento que você adquira, para que você já saia cuspindo Sesgran-Rio, você saiba mais do que a própria banca e garanta a sua aprovação. Vem logo participar com a gente lá no site www.yaracoeli.com.br. Tudo bem? Qualquer coisa, entre em contato comigo. Qualquer probleminha aí que a gente resolve, tá? Vamos lá que a gente tem mais questões aqui de concordância para você. Tudo bem? Ó,
Aqui mais uma questão de concordância. Vamos ver o que a gente enxerga aqui. Vamos ver, olha só. O período que atende plenamente às exigências de concordância verbal. Ela sempre deixa claro no comando o assunto. Isso é muito legal. Não é para o pessoal, meu Deus, eu vou ler, o que eu vou analisar? Nessa aqui ela não marcou o verbo, mas ela deixou claro no comando que é para você analisar a concordância verbal. Então, você marca o verbo. Aqui tem alguns casos especiais, tá? Que a gente vai ver, bora ver. Aqui tem umas coisinhas que você tinha que enxergar, ó. Mais de, fazer, ó, partícula C, haver, ó, partícula C. Já tô mostrando onde você tinha que pousar os olhos, tá? Então, vamos um por um, tá? Esse mais de um mandato foram exercidos por Lobo Leves. Essa é uma típica questão pegadinha, tá? Quem gosta de trabalhar interpretação de texto quem gosta de trabalhar concordância fazendo interpretação de texto, tem a possibilidade de errar quando a questão é assim. Porque ele fica assim, peraí, Yara, peraí, deixa eu analisar. Peraí. Mais de um, é um monte. Menos de 2, é só um, né? Aí então, peraí, Yara, mais de um vieram, porque é um monte. Menos de 2 só pode ser um. Menos de 2 veio, porque é só um. Gente, a pessoa saiu do português, né? Não faça conta, não faça conta, não faça conta. Ainda é português, não vá para a matemática, tá? Vamos lá. Que tipo de sujeito você tem aqui, ó? Quando você tem um sujeito, tá? Quando você tem um sujeito indicando quantidade aproximada, ó, quantidade aproximada. Quando você tem um sujeito indicando quantidade aproximada, vamos supor que a quantidade seja exata. Se você disser 10 pessoas te procuraram, tá? Então, a quantidade aí sempre vai concordar com o núcleo do sujeito, ó. Foram as pessoas que te procuraram, mas o 10 tem que concordar com pessoas, né? Quando não é exato, cerca de 10 pessoas te procuraram. Esse cerca de equivale a aproximadamente. Então, essa expressão que indica a quantidade aproximada é uma expressão adverbial. E advérbio não interfere na concordância. Advérbio não interfere na concordância. Advérbio não interfere na concordância, tá? Toda vez que você tiver um sujeito com essa quantidade aproximada, é um sujeito que vem com uma expressão acessória. Vem com uma expressão acessória. Vem com uma expressão acessória, tá? E aí, essa expressão acessória, tá? São essas aqui, ó. Mais de, menos de, né? Cerca de, perto de, tá? Quando você tem essas expressões, tá? Essas expressões, elas não interferem na concordância, tá? Elas não interferem na concordância, tudo bem? Inclusive, essas expressões, elas só aparecem na frente de um numeral, tá? E o numeral não é um núcleo do sujeito, gente. O núcleo do sujeito vem depois do numeral, tá? Então, é assim, ó. É sempre mais de 1, mais de 2, mais de 15, tá? Então, qual é a dica que a gente dá? Não faça conta, 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 não faça conta. Leia do numeral em diante, 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 leia do numeral em diante. Na verdade, elimine essas expressões, né? Porque elas são acessórias. Então, tá aqui, ó. Mais de um mandato, ó. Mais de é acessório. Mais de é acessório. Mais de é acessório. Mais de é acessório, tá? Ele tá aqui só por conta do 1, mas ele não é necessário. Regra, tá? Leia do numeral em diante, ó. Um mandato foram exercidos? Não deu, né? Um mandato foram exercidos? Não. Ó, o que foi exercido? Um mandato. É, um mandato foi exercido. Um mandato foi exercido. Um mandato foi exercido.
Então, toda vez, o maior problema é quando você tem mais de um e menos de dois, né? Então, mais de um é do 1 em diante. Mais de um avião caiu. Mais de uma pessoa te procurou. Uma pessoa te procurou. Tudo bem? É pegadinha, né? Mas na dúvida, porque às vezes a gente não sabe de tudo, você poderia deixar quieto e ir resolvendo as outras. Mas já sabe, essa está errada. B de bola, fazem 15 anos, ó, verbo problema, verbo problema, verbo problema. Fazem 15 anos, ó. Fazem, ele está indicando tempo decorrido. Se ele indica tempo, o que acontece com ele? Ele morre no singular. Ele morre no singular. Ele morre no singular. Ele morre no singular. Não é fazem, não, é faz 15 anos, faz 15 anos, faz 15 anos, faz 15 anos. Errado. Errada A e errada B, né? Vamos continuar. Necessita-se de políticos mais compromissados. Opa, peraí. Tem partícula C. Tem partícula C, tem partícula C. Se você tiver um verbo, tá? E esse verbo exige preposição, tá? Mas partícula C, não tenho um termo que funcione como sujeito. Ó. Se eu tiver só termo com preposição, ó, então não tenho como. Ó. Vamos supor, esse verbo é verbo transitivo indireto, ó, mais partícula C. E esse verbo aqui, neste caso, ele morre no singular, tá? O que você tem aqui? Vai ser um sujeito indeterminado. Vai ser um sujeito indeterminado. Vai ser um sujeito indeterminado, tá? Só fica a dica o seguinte, ó. É que se tiver termo sem preposição depois, a gente volta a ser passivo, tá? É se não tem nada sem preposição, porque o sujeito pode estar bem distante, tá? Vamos supor, se eu disser para você, isso aqui, ó, para eu fazer a contraposição. Se eu fizer isso, analisou-se, ó, analisou-se, se eu colocar isso aqui para contrapor, tá? Analisou-se de forma incorreta, ó, analisou-se de forma incorreta as questões. Analisou-se de forma incorreta as questões. Ai, Yara, ó, peraí. Analisou-se, peraí, ó, de forma incorreta. Presta atenção, Yara, ó. Tá com preposição. Tá com preposição. Então, é sujeito indeterminado, vai ficar no singular. Não. Você tem que aprender a ler as coisas enfiadas no meio, tá? Olha o que você tem. Esse termo com preposição, ele não é o sujeito mesmo, não pode ser. Mas é que você tem que aprender a pular. Você tem que aprender a pular. Então, por exemplo, ó, analisou-se o quê? As questões. Ó. As questões está sem preposição. Então, as questões é o sujeito. Você é obrigado a concordar. Então, em vez de analisou-se, deveria ser analisaram-se as questões. Que equivale a dizer que as questões foram analisadas. As questões foram analisadas. Vocês estão percebendo que eu estou fazendo a contraposição? O que eu estou dizendo para você? É que não basta ficar procurando a preposição. Você tem que ver quem não tem preposição. Porque o verbo sempre é obrigado a concordar com o termo sem preposição. Neste caso, não é esse aqui, ó. Esse caso você tem o seguinte, ó. Quem necessita, necessita de. Ele exige preposição. Ele exige preposição. Ele exige preposição. E não tem jeito. Ele é um verbo transitivo indireto, mais um termo com preposição. Esse termo com preposição, ó, nunca será sujeito, nunca será sujeito, nunca será sujeito. Então, nesse caso, o sujeito é indeterminado. Se o sujeito é indeterminado, então esse verbo ele morre no singular. Morre. Ele está no singular. Se ele está no singular, a alternativa já é a letra C de casa, tá? Então, o que você tem? Ó? Se você tiver verbo transitivo indireto, você consegue classificar?
mais partícula C, ele sempre exige preposição, ó. Ele sempre exige preposição. O termo com preposição nunca será sujeito, ó. Não dá pra gente concordar com termos com preposição. Então, esse verbo aqui, ele morre no singular, porque ele tem sujeito indeterminado. Porque ele tem sujeito indeterminado. Então, essa construção, ela está absolutamente correta. Vamos ver as outras? Vamos ver. Com certeza haviam, verbo haver, verbo haver, verbo haver, verbo haver, verbo haver, haviam. Bom, vamos lembrar, verbo haver no sentido de existir, morre no singular, né? Existiam mais de 30 deputados. Existiam mais de 30 deputados. Esse verbo, ele morre no singular. Esse verbo, ele morre no singular. Então, havia mais de 30 deputados. Havia. Opa, olha só. Reeleger-se-á. Tem ou não tem partícula C? Qual é a preocupação? Tem partícula C, caça, substantivo sem preposição. Porque quem funciona como sujeito é o substantivo, né? Se eu tiver partícula C e tiver um substantivo sem preposição, vai ser sujeito e eu sou obrigada a concordar. Vamos lá. Reeleger-se-á o quê? Reeleger-se-á o quê? Políticos. Opa. Os políticos, esse os é artigo, gente. Do com em diante, ó, é antes que eu tenho que olhar. Esse os é artigo. Ele está sem preposição. Ele funciona como sujeito. E aí eu posso transformar, ó, né? Os políticos, está no futuro aqui, né? Os políticos serão reeleitos. Serão reeleitos, né? Com histórico de trabalho honesto. Então tá. Então tem que ser plural, gente. Políticos está no plural, ó. Aqui está no singular, está errado. Então o correto seria reeleger-se-ão. Plural, ó. Reeleger-se-ão os políticos. Reeleger-se-ão os políticos é o mesmo que eles serão eleitos. Reeleger-se-ão. E, gente, verbo mais partícula C concorda sempre com o termo sem preposição. Verbo mais partícula C concorda sempre com o termo sem preposição. Tudo bem? Então, vamos para a amostragem aqui. Olha, mais de um, quando você tem mais de um, você deleta, né? Mais de um, você deleta. Então, mais de um, delete. Como é que vai ficar? Um mandato foi exercido, né? Aqui, ó, já vou logo marcar qual é que tá certo aqui, ó. Necessita-se de, tem a ver com a presença da preposição, né? Verbo mais partícula C, mais a presença da preposição. Aqui, ó, o que a gente vai eliminar? Mais de, elimina. E aí, concordância. Um mandato foi exercido. Um mandato foi exercido, né? Fazem 15 anos? Não, né? Faz 15 anos. Faz 15 anos, tá? Haviam mais de 30 deputados? Não, né? Havia mais de 30 deputados. Reeleger-se-á os políticos? Não, isso aqui tá sem preposição. Então, é reeleger-se-ão os políticos. Reeleger-se-ão os políticos, porque os políticos serão reeleitos. Tudo bem? Ok. Vamos ver mais uma aqui, ó. Nessa quarta questão, ó, começou a ficar grande, né? E aí ficou... Ela tem isso, vai ficando grande, você tem que ficar de olho em que você tem que enxergar. Vou dar uma dica. Partícula C, partícula C, partícula C. Mas vamos lá. A concordância verbal está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em, ó. É preciso que não se considere, ó. Se considere. Fica de olho porque ela gosta, tá? Essas características do famoso jeitinho brasileiro como ideal de atingir nossos projetos de nação.
A população exige que se estabeleça regras mais rígidas para coibir os atos de agressão entre atletas no decorrer de eventos esportivos. Vou dar uma olhada em todas, aí a gente vai. Um exemplo do estilo de jogo nos últimos campeonatos deslumbraram a plateias no mundo inteiro, foi o dos jogadores holandeses. Aqui não tem partícula C, então vamos para o normal. A decisão dos juízes sobre os procedimentos a serem implementados no decorrer das partidas serão decisivos. Ela adora colocar o sujeito bem longe, né, para você ficar doidinho, tá? Cuidado. Os jornais noticiaram que o responsável pelos episódios violentos que ocorreram nas últimas partidas foi punido exemplarmente. Tá, vamos ver um por um, né? Vamos fazer seta, porque basicamente quando vai ficando grande assim, a Sesgran Rio, ela quer saber se você enxerga. E aí você tem que enxergar. Ela não marcou o verbo, é você que vai ter que trabalhar. Então vamos lá, olha só. Agora a gente vai trabalhar, demos o espaço. Ó. É preciso que não se considere, gente, verbo mais partícula C. Verbo mais partícula C tem sujeito, né? Pode ser passivo ou pode ser indeterminado. O que você vai caçar? O termo sem preposição, o termo sem preposição, o termo sem preposição, o termo sem preposição. Bora lá. É preciso que não se considere o quê? Essas características, ó. Características não é precedida de preposição. Ela é precedida de pronome, ó. Características não é precedida de preposição. Então, características é o núcleo do sujeito. Quando você tem partícula C, ó, características é o núcleo do sujeito e o verbo é obrigado a concordar. Então, deve ser, não se considerem essas características não, tá? É preciso que não sejam consideradas essas características, ok? Então tá errado e tinha que olhar para o verbo mais partícula C, tá? A população exige que se estabeleça regras, ó. Verbo mais partícula C, ele concorda com termos sem preposição. Verbo mais partícula C, ele concorda com termos sem preposição. Então vamos lá. A população exige que se estabeleça o quê? Regras. Regras está sem preposição. Se regras está sem preposição, funciona como núcleo do sujeito e o verbo que acompanha a partícula C é obrigado a concordar, tá? É que se estabeleçam regras, tá? É que regras sejam estabelecidas. Que regras sejam estabelecidas. Que regras sejam estabelecidas. Errado. Verbo mais partícula C concorda com termo sem preposição. C de casa. Aqui, gente, é que ela vai colocar oração no meio, um monte de bagulho no meio. Um exemplo do estilo do jogo nos últimos campeonatos, ó. Nos últimos campeonatos é um adjunto adverbial, só te distraindo, tá? Que deslumbraram plateias no mundo inteiro é uma oração que tá aqui no meio, tá? É uma oração. Aí eu tenho, foi o dos jogadores holandeses. Peraí. Foi o dos jogadores holandeses, o sujeito é, ó, um exemplo do estilo de jogo. Um exemplo. Gente, quando ele fala deslumbraram aqui, fica parecendo que ele está concordando com nos últimos campeonatos, né? Nos últimos campeonatos é um adjunto adverbial, está entre vírgulas. Eu vou tirá-lo daqui para ajudar o seu olho, tá? Eu vou tirá-lo daqui para ajudar o seu olho, para ver se você começa a enxergar direitinho, tá? Então assim, ó. Um exemplo do estilo de jogo que deslumbraram plateias? Não, né? É que deslumbrou plateias. Que deslumbrou plateias foi o jogo dos jogadores holandeses. Então, olha só. Um exemplo do estilo de jogo.
Do estilo de jogo não pode ser núcleo do sujeito porque está com preposição. Então, o núcleo do sujeito é exemplo. Um exemplo do estilo do jogo foi o dos jogadores. Um exemplo deslumbrou. Não é essa, tá? D de doido. A decisão dos juízes sobre os procedimentos a serem implementados no decorrer das partidas serão decisivos. Olha só, você tem assim, a decisão dos juízes sobre os procedimentos a serem implementados no decorrer das partidas, tá só complementando essa decisão aí. Se eu for ler por fora, é isso aqui, ó. A decisão serão decisivos? Não, né? Dos juízes está com preposição, tá? Então, a decisão dos juízes, ela será decisiva. Encontre o núcleo, e o núcleo não vem com preposição, tá? Sobre o que vai ser essa decisão? Sobre os procedimentos a serem implementados no decorrer das partidas, tudo bem? Então, atentem, elimine os bagulhos no meio para você enxergar. E aí, sobrou a letra E, né? Vamos lá. Os jornais noticiaram. Então, deixa eu ver aqui. Ó. Quem noticiou? Os jornais. Então, vamos lá. O verbo é noticiaram. Quem noticiou? Os jornais. Até aqui, ok. Ó. Plural e plural. Os jornais noticiaram que o responsável pelos episódios violentos que ocorreram. Ó, o que ocorreu foram os episódios violentos, tá? O responsável foi punido. Então, veja bem o seguinte, ó. Os jornais noticiaram, ok. Noticiaram que o responsável pelos episódios que ocorreram. O que ocorreu? Os episódios, tá? O responsável, o que aconteceu com ele? Ele foi punido, ó. Singular. Perfeito, não tem nada errado aqui. A alternativa é a letra E. Então, uma banca que trabalha com olho, ó. Quem noticiou? Os jornais, né? O que ocorreu? Os episódios. E quem foi punido, né? E quem foi punido? O responsável, né? Quem foi punido? O responsável. Então, veja bem, cada um está concordando adequadamente com o seu elemento. Alternativa letra E. Então, você precisa de seta, né? Perceber que o núcleo do sujeito, ele não vem precedido de preposição, que tem um monte de bagulho no meio que você precisa pular. Isso é importante, tá? É mais uma questão, né? Para você fixar e perceber como é que ela repete. Olha só como essa aqui é bem legal, tá? Ele diz assim. Envolve partícula C. Olha o que ela diz. No trecho do texto 1, introduziram-se as ideias não só de evolução, como de revolução. O verbo concorda em número, né, no plural aí, com o substantivo que o segue. É verdade, olha só. Ele concorda com o substantivo que o segue. Olha o que você tem aqui, ó. Introduziram-se as ideias. Por que ele concorda com ideias? Porque ideias está sem preposição. Tá aqui, ó. Introduziram-se as ideias é o mesmo que as ideias foram introduzidas. Introduziram-se as ideias foram introduzidas. Introduziram-se as ideias foram introduzidas. Ela diz assim. O verbo deverá ser flexionado no plural, caso o substantivo destacado que o segue esteja no plural, é certo. Então, veja bem, todas as frases estão certas. Ele não está te perguntando qual está errada, não é isso. Ele está dizendo o seguinte, ele vai marcar um substantivo aí. E dica, passe para o plural, tá? Todos os verbos vão passar para o plural, menos um, tá? Todos os verbos é porque baixa a prova, que você tem aí a apostila. A gente sempre deixa um material em PDF para você baixar. Então, você tem aí, tá? Ó, aqui embaixo você tem o material em PDF. Você clica e você tem a apostila bonitinha com essas questões. Dá uma olhada nas questões. Todos os verbos têm partícula C.
Todos os verbos têm partícula C. Se eles estiverem acompanhando o substantivo sem preposição e eu passar esse substantivo sem preposição para o plural, eles vão para o plural. Mas se tiver algum com preposição, termo com preposição vai para o plural, mas não interfere na concordância, tá? Então, bora lá. Ele quer que eu passe para o plural. Vou passar esse aqui, vai ficar expectativas, tá? Tá. Gente, peraí. Você sabe que crase indica preposição? Sim ou não? Porque às vezes vocês leem crase como se não houvesse preposição. Esse termo, ele está com crase. Se ele está com crase, significa que ele está com preposição. Se ele está com preposição, esse termo nunca será sujeito, nunca será sujeito, nunca será sujeito, nunca será sujeito. Gente, se ele não é sujeito, esse verbo aqui, ele morre no singular. Ele morre no singular. Ele não vai concordar com esse termo com crase. Ele morre no singular. Então, veja bem, eu vou ver o comando aqui. Olha o comando, ele diz assim: o verbo deverá ser flexionado no plural, caso o substantivo destacado que o segue esteja no plural, exceto esse. Esse não passa para o plural. Por quê? Porque isso aqui está com preposição. Ele é exceção. Ele morre no singular. Por que ele fica no singular? Mesmo que isso aqui passe para o plural. Porque isso aqui está com preposição. Isso aqui está com preposição. Vamos ver os outros? Porque os outros é que são mais importantes. Tá, bora lá. Olha só. Reafirma-se a tese relacionada, tá? Vamos supor que em vez de a tese, vou apagar um pouquinho aqui, mas fosse assim, as teses, tá? As teses. Gente, isso aqui está sem preposição. Funciona como sujeito. Se eu passar para o plural, o verbo é obrigado a ir para o plural. O verbo é obrigado. Significa que as teses são reafirmadas. As teses são reafirmadas. Então, o correto qual seria? Reafirmam-se as teses. Reafirmam-se as teses porque as teses são reafirmadas. Então, esse verbo deverá ser flexionado no plural, se eu passar teses para o plural. O único que não ia passar era a letra A. Defende-se a visão conservadora. Opa, você nem precisa do resto aqui, bora só analisar aqui. Defende-se a visão conservadora. Se forem as visões, vou passar para o plural, tá? As visões, ó. As visões. Gente, as visões, tá? É um termo que está sem preposição. É esse o foco é o olho, ó. Ele está sem preposição, então ele funciona como sujeito, o verbo é obrigado a concordar. Deveria ser defendem-se as visões, porque as visões são defendidas. São defendidas. Defendem-se as visões porque as visões são defendidas. O verbo deverá ser flexionado no plural, caso o substantivo esteja no plural. Deverá. O único que não poderia estava na letra A. D de doido. Bora lá. Eu tenho isso aqui, ó. Em outras épocas, valorizava-se a pessoa. Valorizava-se a pessoa? Então, vamos ver aqui, ó. E se fosse as pessoas, tá? Opa, as pessoas, eu estou vendo que está sem preposição. Esse as é artigo, tá? Então, as pessoas sem preposição está funcionando como sujeito, tá? O verbo é obrigado a concordar. É valorizavam-se as pessoas, que equivale a dizer que as pessoas eram valorizadas. Eram valorizadas. Valorizavam-se as pessoas eram valorizadas. Então, opa, esse verbo, ele deverá ser flexionado no plural, caso o substantivo esteja no plural.
Ele não é a exceção. A exceção estava na letra A. E a letra E, olha o que você tem. No passado, questionava-se a mudança de valores e crenças. Tá. Ele quer que eu passe para o plural, seria as mudanças. Seria as mudanças. As mudanças aqui, ó, está sem preposição. Como está sem preposição, então funciona como sujeito. O que eu queria que vocês percebessem? Todo verbo mais partícula C aqui estava diante de um termo sem preposição, menos o da letra A. Da letra A estava com crase. Então, todos os verbos aqui são obrigados a passar para o plural se o substantivo for para o plural. Questionavam-se as mudanças eram questionadas. Questionavam-se as mudanças eram questionadas, tá? Sou obrigada, ó. O verbo deverá ser flexionado no plural caso o substantivo esteja no plural. Todos. E eu vou repetir. Cai verbo mais partícula C. E eu estou fazendo de tudo para não ficar falando o nome do sujeito. Porque para essa questão, você não precisa do nome, você precisa do olho, da percepção de que se você tiver verbo mais partícula C e um termo substantivo sem preposição, o verbo é obrigado a concordar. E sempre dá para transformar, sempre. Alugam-se salas, salas são alugadas, né? Aqui, qual é o único que ia morrer no singular? Era aquele que acompanhava um termo com crase. Crase indica a marca da preposição, ok? Que era esse aqui, ó. O único que era diferente, ó, era verbo mais partícula C mais um termo com preposição, ó. Expectativa, ó, ele é precedido de preposição. Expectativa, ele é precedido de preposição. A crase indica a marca da preposição. Se você tem verbo mais partícula C mais preposição, esse verbo morre no singular. Então, nesse caso, ele não deve não ficar no plural. Ele é a exceção. Nesse caso, ele não deve ficar no plural. Ele é a exceção. Essa banca ama a partícula C. E aí você precisa treinar na banca, você precisa ter um monte de questão dela com partícula C. Então a dica, treine na banca, aprenda a perceber como ela trabalha, que aí você já fica expert e garante a questão, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro, né, de um conjunto de 6 listas de vídeos que vamos totalizar 30 questões da Sexta Gran Rio para que você possa ver como é que ela trabalha, tudo bem? Treine, porque é treinando que você vai aprimorando o conhecimento, direcionando o conhecimento e garantindo a sua aprovação. Tudo bem? Beijinho e até a próxima, ok?